Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, eu queria trocar uma ideia com vocês em relação à postura do Atlético. E eu tenho muito incômodo em como a gente viu poucas vezes o Atlético se impor ao longo da Série B. E eu acho que a gente está começando a ver isso de maneira mais regular, o que é um mérito. O Odair tá trazendo uma organização e ao mesmo tempo uma autoestima que esse time ele tá mais pronto para ter a bola, tá mais pronto para empurrar o adversário para trás, tá mais pronto para ter o controle do jogo. São algumas situações ali, cara, que eu fico assim feliz de ver essa evolução prática do Atlético. Porque o Atlético ele entrou na Série B para ser o grande protagonista da competição, algo que, vamos ser sinceros aqui, não é tão comum pro Furacão. O Furacão ele não entra nas competições para ser esse protagonista, principalmente pensando em Série A. O Atlético ele entrou na Série B com toda a responsabilidade do mundo. E o início ele foi tão ruim que a gente nem pensava em controle de jogo ou se impor. A gente pensava simplesmente em sobreviver. Mas com a chegada do Odair, as coisas realmente estão mudando. Só que é aquilo, né? Pra você se impor, pra você ter postura de protagonista, eu acho que não adianta você só ter uma organização ali. Acho que é o primeiro passo, acho extremamente importante. Acho que tudo que está sendo construído, a gente vai ver essa construção ganhando forma um pouquinho mais pra frente. Acho que a gente já percebe que alguma coisa está sendo construída, mas para um efeito maior um pouquinho mais pra frente. Mas eu acho que precisa de mais, sabe? Eu acho que precisa de mais. É complicado falar isso, é uma exigência complicada falar isso, mas as escalações do Atlético elas ainda me passam a impressão que o Atlético se nega a ser protagonista. E por quê? Cara, o Atlético ele ainda tem um cuidado defensivo muito maior nesse momento do que um cuidado de proposição de jogo. Então, o que que isso significa? Que o Atlético ele ainda pensa, ele entra em campo pensando em não tomar gol para ganhar o jogo do que fazer muitos gols. Eu acho que a escalação é um reflexo nesse sentido. Quando você entra com três zagueiros, quando você entra com dois volantes de marcação, a postura do Atlético é muito cautelosa, demasiadamente cautelosa para um time que tem qualidade técnica para ter mais jogadores de frente, para priorizar jogadores de qualidade. É a percepção que eu tenho sobre o trabalho do Odair. Prender o Esquivel na linha de três ali, mediante a tudo que ele pode produzir lá na frente, é uma cautela que, beleza, pode fazer sentido. A defesa do Atlético estava uma tragédia. Mas para um time protagonista, o Esquivel estaria fazendo outra função, entende? E eu acho que isso vai conversar muito com a situação atual do nosso meio-campo. O nosso meio-campo é um setor empobrecido. O efeito que Filipinho e Raul têm sobre o quanto o nosso meio-campo pode produzir é um efeito de empobrecimento técnico de tudo que esse meio-campo pode proporcionar ao jogo do Atlético, que é algo realmente acima da média. Se a gente for parar para pensar até num aspecto de Série A, um meio-campo com o João, um meio-campo com o Zapelli, um meio-campo com uma utilização maior do Dudu, um meio-campo que possa ter um Raul, possa ter um Filipinho protegido ali, mas com essas peças, ele é muito rico tecnicamente para não ser utilizado. E eu vou bater nessa tecla, sempre. Eu acho que o Odaí ele tá caindo numa armadilha que outros técnicos já caíram recentemente no Atlético de pensar primeiro no resultado, depois no como. E talvez o momento até exigisse isso. Mas a partir do momento que o Atlético se estabiliza, a partir do momento que o Atlético ele consegue se tornar um time de futebol mais equilibrado, eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouquinho mais ousada do que é o Atlético, ainda mais quando a gente tá falando do momento que o time tá na Série B. O Atlético não chegou na Série B para ser mais um. O Atlético não chegou na Série B para estar numa posição ali que ele não tá acima dos adversários. A imposição técnica do Atlético não existe hoje em maior escala por causa das opções do treinador.
E a gente vê vários momentos que, tecnicamente, o nosso time se sobrepõe com o Cauã, com o Esquivel, com o Luiz Fernando. A chegada do Mendonça acho que já surtiu um efeito gigantesco, sabe? A gente já teve momentos do Juliano, a gente já teve momentos do Zapelli, a gente já teve momentos do João. E a impressão que eu tenho é que o Atlético até agora não deu um all-in no que ele tem de melhor em relação aos adversários, que é essa capacidade de desequilíbrio técnico. Quem vai fazer o Atlético ser protagonista é Esquivel, é Cauã, é João, é Zapelli, é Dudu, é Juliano, é Luiz Fernando, é Mendonça. É quem pode oferecer além. É quem, numa comparação direta, a gente olha e a gente fala, cara, eu quero esse cara no meu time. Eu não tô falando pra gente se expor loucamente, não tô falando pra gente se tornar um time pouco contundente nesse sentido. Eu tô falando pra gente conseguir priorizar o que a gente tem de melhor, porque eu acho que no futebol é isso, é eterna disputa. No futebol é isso, é o eterno. É o eterno, eles têm isso de melhor, a gente vai tentar, pô, anular o deles. A gente tem isso de melhor, a gente vai tentar botar numa condição de superioridade nossa. Então, assim, eu tenho muito cuidado antes de idealizar um Atlético que não existe. Mas tudo que eu tô falando aqui é de situações que a gente já viu ao longo da temporada. E de jogadores que estão no clube. Eu não tô pedindo pro Atlético sair contratando jogadores que não fazem parte da realidade. O Atlético atual, ele tem toda a condição de ser protagonista nessa Série B. E tinha que ser quase que um pré-requisito. Odair, eu espero que você repense esse cenário. Eu espero que você repense o quanto o Filipinho e o Raul atrasam o seu trabalho, o quanto o Patrick atrasa o seu trabalho. Quanto não ter mais qualidade técnica no meio campo atrasa o seu trabalho. Quanto às vezes segurar tanto esquivel atrasa o seu trabalho. São decisões que eu não tô nem falando que são sem sentido. Mas são decisões que, se fossem diferentes, a gente poderia ter um retorno muito maior. Decisões que, se fossem diferentes, a gente poderia ter uma entrega muito maior do time de forma coletiva, sabe? Então, é um vídeo que é um alerta pro Atlético, né? Aquela velha brincadeira, aquele velho ditado popular, né? Quem avisa amigo é. O Atlético ele ainda tem como assumir o controle da Série B. O Atlético ainda tem como assumir esse protagonismo técnico, essa responsabilidade de ser o melhor e o principal e o maior time da competição. Quando o Flamengo entra no Campeonato Brasileiro, por todo o investimento que tem, o Flamengo tem responsabilidade. E no atual momento que, infelizmente, o Atlético está na Série B, é complicado falar isso. O Atlético tem responsabilidade. O Atlético é o grande time da competição. E o Atlético ainda não se comportou como grande time da competição. Mas a boa notícia é: o Atlético pode se comportar como grande time da competição porque tem peças para se comportar como grande time da competição. É basicamente isso. Valeu, meu pessoal. Tamo junto, forte abraço e horários.